Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Vamos falar agora sobre assistência social, sobre psicologia. Tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com a presidente do Conselho Regional de Assistência Social, tá? De Serviço Social, botei na cabeça, Serviço Social, a Elza Abreu. Seja bem-vinda. Está um pouco distante, mas dá para cumprimentar. Seja bem-vinda, presidente. Tudo bem? Obrigada. Conselho Regional de Serviço Social. Qual é a sigla? CRES, 26ª região. Por muitos anos ficamos a depender de Rondônia, né? Isso. Não somos mais dependentes. Somos autênticos, autônomos, não é isso? Tem pouco tempo já, né? Relativamente. Na verdade, desde 2013. Desde o final de 2013 e início de 2014. Legal. Converso também pela primeira vez aqui no programa com Irtene Nunes, psicóloga, pedagoga, representando aqui o Conselho Regional de Psicologia. Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite. O que justifica a nossa conversa é uma PL, né? Sim. Que se arrasta no Congresso Nacional desde 2000. Desde 2000. Quase 20 anos depois, então, o Congresso Nacional aprova. Ainda não foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Não. E vocês vivem essa expectativa. Isso. Estamos aguardando e pedindo para a população acompanhar e comunicar-se através das redes sociais, né, que hoje facilita, falando da importância diretamente com o presidente, né, que hoje a gente tem acesso nas redes sociais a essa possibilidade, para que essa sanção aconteça. Eu falei APL é um PL, projeto de lei. Projeto de lei. Projeto de lei, isso mesmo. Ele versa também sobre a área de vocês, né? Sobre a assistência social. Sobre o serviço social. Isso. Como você iniciou a sua fala, né? São quase 20 anos, né? Na tentativa, né, no movimento aí do Conselho Federal de Serviço Social e os regionais, assim como o Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais de Psicologia, na articulação política pela aprovação desse PL, e ele entrou na pauta de votação no ano de 2015 e agora, né, por uma pressão, né, dos movimentos sociais e dos conselhos regionais e federais de Serviço Social e Psicologia, a gente conseguiu, né, foi uma vitória que ele entrasse de fato na pauta e fosse votado e aprovado. Agora a gente está na expectativa da sanção presidencial e a gente faz aí um apelo à população em geral, não só a categoria de psicólogos e assistentes sociais, mas principalmente a sociedade como um todo, porque esse projeto ele vai beneficiar a população no geral, né? A gente fala, ele é para a política de educação, mas não só a política de educação vai ganhar, toda a sociedade como um todo vai ganhar, principalmente por conta da inserção desses profissionais, assistentes sociais e psicólogos na educação básica, e a gente sabe que a educação é a base. Claro. Então, assim, a inserção desses dois profissionais vai trazer muitos benefícios, né, na questão da garantia dos direitos, da cidadania e na melhoria do processo de ensino e aprendizagem. O Irtene, primeiro, que ele é um processo, um projeto de lei que vai incluir, que vai reconhecer e fortalecer também os profissionais, né? Sim, a área de atuação do psicólogo escolar e educacional é uma área que ela surge no Brasil junto com a história da psicologia no Brasil, né? Embora hoje nas universidades, nas academias, essa ênfase não seja tão valorizada, justamente porque não tem campo de atuação no sentido de efetivar a presença desse profissional através de legislação, né? Nós, por exemplo, no estado nós não temos, na educação básica aqui no Acre, o cargo de psicólogo, né? No município parece que tem, mas não atuando na escola, só em programas dentro da SEMI, me parece. No estado eu sei porque eu trabalho no estado, então a gente trabalha com um grupo de psicólogos lá, mas são contratados como professores. Eu sou pedagoga, contratado como pedagoga e atuo como psicóloga juntamente com mais 7 colegas. Mas nós não temos o cargo que valida esse profissional como psicólogo. Eu lembro que em alguns anos aí, algumas escolas tinham, mas não era uma política de Estado, era mais sobre a preocupação da direção da própria escola, de casos de emergência. Que, na verdade, em psicologia não existe emergência, mas é assim que Sim, algumas vezes, tratava. algumas situações Aqueles casos são mais entendidas. específicos, né? Isso.
E assim, a área de atuação do psicólogo escolar e educacional é uma área que é referenciada pelo Conselho Federal de Psicologia, que tem diretrizes de atuação de como esse profissional pode estar inserido nas políticas de educação, tanto no seu fazer na escola, como no seu fazer dentro da construção de políticas públicas, pensando o ser humano como um ser integral, né? No seu psicológico, no seu emocional, no cognitivo. Então, é muito bonita e muito grande a área de atuação do profissional. A gente pode atuar na educação inclusiva, a gente pode atuar na elaboração de projetos político-pedagógicos das escolas, em mediação de conflitos, comunicação não violenta. Então, são inúmeras as possibilidades de atuação dentro das escolas e dentro da rede, né? Essa lei, ela vem com a coisa de obrigar o Estado, os Estados, né, a ter esses profissionais, mas ela não diz exatamente como cada lei como cada Estado vai se adequar à lei. Os governos depois de sancionados terão um ano para fazer essa adequação, para obedecer à lei, né? Criar o cargo desses dois profissionais que vão trabalhar em uma equipe multi. Se conhecer essa lei, acompanhar a sanção disso. Também eu ressalto os educadores, compreender como que esses profissionais podem estar colaborando com o seu fazer. O desafio da educação são muitos, né? A gente vive situações desiguais, tem contextos e contextos, nós temos escolas rurais, escolas de periferias, escolas mais nos centrais, então são muitos desafios e pensar esse profissional junto nesse fazer é um desafio que a gente vai ter quando a lei for sancionada. Presidente, acredito que não tem mais volta, né? É só questão de tempo para ela se tornar de fato uma lei. Aí depois vem a regulamentação, enfim. Ainda tem esse período aí da sanção presidencial, do veto, que é possível que existam alguns vetos, né, no texto da lei, mas a gente espera que não, porque nesses 19 anos, o texto da lei, ele sofreu várias alterações e a gente considera que essa última alteração, ela está muito boa, está abrangente, né? Ela cita o assistente social e o psicólogo atuando nas equipes multidisciplinares, né? E foi muito bom que a lei deixou isso claro, né? Como a Itendi acabou de falar, trabalhar com os outros profissionais da educação. E, assim, a gente tem esperança que vai ser sancionado na sua integralidade, que não vai ter nenhum veto. Agora, assim, na prática, ela será mais útil no sentido de evitar e mediar conflitos ou também para melhorar essa relação ensino-aprendizado? Vai ser uma atuação bem ampla, né? Porque o serviço social, ele tem uma atuação ampla, mesmo que dentro da própria política de educação, né? O intuito da lei é melhorar o ensino-aprendizagem, né? Mediar esses conflitos que possam interferir o processo de ensino e aprendizagem ali dentro do ambiente escolar. Mas o serviço social, ele vai identificar inúmeras demandas que perpassam e ultrapassam o processo de ensino-aprendizagem. A evolução desse processo do ensino depende de problemas a serem resolvidos. Isso. Resolvendo esses problemas, nós vamos ter um ensino de melhor qualidade. Essas demandas que a gente pode identificar são demandas muitas vezes externas ao ambiente escolar, mas que elas vão incidir no processo de ensino e aprendizagem ali da criança ou do adolescente, né? Por exemplo, quando se identifica que a criança falta muita aula, né? E o assistente social é um profissional que pode identificar na família esse motivo, realizar uma visita domiciliar, identificar qual é a demanda, identificar qual é a política que aquela família, aquela criança vai ser encaminhada, e aí a gente tem, né, todo um arcabouço teórico e prático para fazer esses encaminhamentos para o que a gente chama de rede de atendimento, que aí vai educação, saúde, moradia, emprego. Aí envolve os fatores socioeconômicos. Exatamente. Também. Né? Todo o mas nem sempre isso, né? É possível que ele não influencie também, né? Sejam outros fatores. Sim, né? Pode ser questões apenas mas acredito que na maioria das vezes sim, né? Sim, pode ser uma questão de orientação,
uma orientação social para o aluno, para a família dele, que muitas pessoas apresentam essa questão de não saberem os seus direitos, não saberem como agir em determinada situação. Acredito que a psicologia também vai atuar muito nessa questão da orientação, ou encaminhamento para a rede de atendimento, dependendo da demanda que foi identificada daquele aluno ou da família. Professora e psicóloga Irtênia, essa história de filho criado longe do pai ou da mãe, ou dos dois, também apresenta lá muitos problemas? A família, né? Você fala assim, aí vem a questão da família. Família, ela é importante, ninguém duvida disso, que ela ajuda o ser humano a se constituir enquanto ser humano. As relações das famílias, elas influenciam muito, de forma positiva ou não, dependendo do contexto dessa família, no processo de aprendizagem na escola, com certeza, sim. Agora, a gente não pode dizer que o filho criado longe da mãe e do pai não vai dar certo, porque não é só isso. Se existir outros adultos que possam substituir a presença, né, a funcionalidade de um adulto na vida da criança, porque... Mas podemos dizer que ele é mais vulnerável ou está mais vulnerável? A ausência do pai, sim, mas não significa que não pode ser substituída por uma pessoa que possa fazer esse papel de pai e mãe, porque às vezes a criança perde os pais, criança, então não vai ter oportunidade. Outra família adotando essa... A gente acaba aprofundando mais o debate? Melhor não. Mas a criança precisa, pelo menos naquela fase de formação do caráter, ela precisa de uma referência? Sim. Claro que sim. Agora, se não tiver a possibilidade de ser o pai e a mãe biológico, pode ser uma avó, um tio, uma pessoa que adotou aquela criança. O importante é que tenha, sim. Sem dúvida. Entendi. A pessoa que está lá como responsável tem que fazer a parte. Tem que fazer, sim. Às vezes é criado com o pai e a mãe e mal criado. E não faz, é disfuncional. O pai não ensina, ou então não está nem aí. A família, porque a gente tem que entender que a família, ela precisa, não é questão de estrutura. Não é quem é o pai, quem é a mãe, é questão de funcionalidade. Se os adultos presentes conseguem atender as necessidades básicas daquela criança, tanto financeira quanto emocional, vai estar colaborando, né? Legal. Bom, a expectativa, então, é a melhor possível, presidente. Não só a expectativa, como o movimento que a gente está fazendo, né? A gente conclama os profissionais assistentes sociais, psicólogos, educadores e a sociedade em geral para pressionar, né, a presidência da República a sancionar essa lei que já está aí há 19 anos tramitando. Se houver veto, aí o trabalho tem que ser no sentido de pedir apoio aos congressistas para derrubarem os vetos. Exatamente. Aliás, derrubar veto agora é moda aqui, né? Semana passada, então, quase uma semana, derrubaram 8 vetos. Vamos ver se não há necessidade de acontecer isso. Esperamos que não haja necessidade e que seja aprovada, como a colega falou. A forma como ela está, depois de 19 anos, atende as duas categorias, respeita o fazer, a missão da educação básica, né? Então, acho que vem a somar nisso. E, assim, quanto à questão da psicologia, eu deixo aqui para quem está estudando psicologia, para quem é da área, começar a se aprofundar nessa área de atuação do psicólogo escolar educacional. A gente não faz um trabalho clínico, né? Porque existe para os profissionais da educação existe uma falta de entendimento de como é que é esse fazer. A gente trabalha muito na questão da promoção e prevenção da saúde mental, né? Então, é parceria, é realização de projetos que vai facilitar a comunicação, que vai facilitar as relações que permeiam o processo de ensino-aprendizagem. Então, os profissionais também da psicologia têm que se empoderar desse conhecimento para estar prontos para quando tiver esse cargo. E, com certeza, esperamos que tenha concurso e contratação de profissionais para atuar nessa área. Afinal de contas, a rede de educação é grande e vai precisar de muito profissional. Acredito que a senhora tem mais facilidade para lidar com esses problemas, porque é psicóloga e, ao mesmo tempo, pedagoga. As duas formações, atuando na área de psicologia escolar e educacional, tem facilitado o meu fazer. Agora, basicamente, é esse tripé: psicologia, pedagogia e serviço social? Na verdade, todos os profissionais, né, da que educação que já estão atuando, eles vão ser envolvidos nesse processo, né? Vai ser um fazer profissional que ainda vai ser construído, porque ainda não existe, né? Não existia ainda uma política, né? Porque não existia a lei que colocasse na prática esse fazer profissional multidisciplinar de assistentes sociais, psicólogos e os demais
profissionais da educação. Então, vai ser algo que vai ser construído, né? A lei fala que os estados têm o prazo de 1 ano, né? Após a sanção da lei, os estados têm o prazo de 1 ano para compor essas equipes. Então, a gente considera que é tempo suficiente para que os estados consigam aí formular diretrizes para que esses 2 profissionais possam atuar junto aos demais profissionais da educação. Só para entender melhor, nós estamos falando isso aí só na educação básica. Educação básica. Seria bom que fosse até um pouquinho mais longe, né? Mas se não é possível... A educação básica é toda a educação até a conclusão do ensino médio, né? E daí já vai para o ensino superior. Aí a gente fica feliz que contemple toda a educação básica, né? Primeiro, uma das coisas que mudou na lei era que a ideia... Porque na educação do 3º grau também nós temos muitos problemas também nesse sentido. Sim, a faculdade, a universidade aqui, primeiro a Universidade Federal, a gente tem um serviço de psicologia com a presença do psicólogo, que faz um trabalho muito bonito também. Até a gente tem parceria do trabalho que a gente desenvolve nas escolas. O Estado. No Estado, por exemplo, nós já iniciamos um trabalho já vem sendo feito com a presença desse psicólogo, que vai ajudar a construção desse trabalho que vai ser implementado depois da lei. Muito obrigado pela entrevista. Imagina. Sucesso para vocês. Obrigada. Muito obrigado, presidente. Obrigada. Foi um prazer recebê-las aqui. Obrigada. Em nome do Conselho Regional de Serviço Social do Acre, eu agradeço a oportunidade. Muito bem. Jonas Chaves, empreendedor, ele é o proprietário da Empower. Vamos falar sobre uma palestra, um curso que vai acontecer amanhã no Teatrão com a presença de pessoas ilustres. Em 2 minutos. Até já.